Olá, sou o professor Dr. Antônio Juliano Breiner, sócio proprietário do Laboratório Breiner de Três Pontas, Minas Gerais, professor do curso de Medicina na Unifenas, da Unifenas, Minas Gerais, onde trabalho com as disciplinas Microbiologia e Imunologia. Hoje eu escolhi o assunto de Imunologia para discutirmos a ativação do linfócito T e a apresentação de antígenos. O linfócito T, como todos os outros leucócitos, são produzidos na medula óssea, e o linfócito T tem uma peculiaridade. Ele é chamado de T porque ele vai para o timo, ele tem que amadurecer no timo. Quando ele chega no timo, ele encontra várias células que apresentam o MHC. Nós temos macrófagos, nós temos células dendríticas e temos também células epiteliais tímicas, que apresentam tanto o MHC próprio classe 1 quanto classe 2. Os linfócitos T que reconhecem o MHC próprio, eles são preservados. Aqueles que não reconhecem sofrem apoptose. Essa primeira seleção é seleção positiva, é MHC e linfócito T. Posteriormente, o linfócito T produz uma seleção negativa. Ele é apresentado aos peptídeos próprios. Se ele reconhece um peptídeo próprio, ele sofre apoptose. Se ele não reconhece, sim, ele está maduro, ele está pronto para realizar o seu trabalho quando for acionado por células apresentadoras de antígenos. Também no timo, esse linfócito T, que sai sem marcador de superfície, chegando no córtex do timo, ele sofre um rearranjo e posteriormente sofre uma seleção tímica, e observe que de negativo ele passa positivo para CD4, que é o linfócito T auxiliar, e para o linfócito CD8, que é o linfócito T citotóxico. Observe que todo linfócito T tem como marcador o CD3, e todo linfócito apresenta um receptor de célula T ou do TCR. O linfócito CD4, que é auxiliar, e o linfócito T CD8, que é o citotóxico. Aqui nós observamos uma apresentação de antígeno, onde são estimulados os CD4 virgens a modificar, ou então fazer uma expansão clonal, no sentido TH1 no sentido TH2. Observe que essa apresentação do antígeno leva para uma linha, um caminho TH1, ou para outro caminho TH2, dependendo de quê? Dependendo das citocinas que são produzidas. Observe na parte superior, no canto esquerdo alto, que a interleucina 12 e o interferon gama é que ativam o TH1. Essa interleucina 12 e esse interferon gama são produzidos por células apresentadoras de antígenos. Também células natural killer apresentam, principalmente a interleucina 12. Na parte de baixo, do lado esquerdo, no canto inferior, nós temos aqui a interleucina 4, que é produzida pelo linfócito CD4, produzida por mastócitos, que são células que ficam nos tecidos e que participam da inflamação. Essa interleucina 4 vai ativar o TH2. Observe que o TH1 ele produz citocinas chamadas interleucina 2, interferon gama e fator necrose tumoral beta. Essas são citocinas pró-inflamatórias. Elas vão ativar os macrófagos, elas vão ativar o CD4, a ser um linfócito tóxico, vai ativar a célula B a produzir imunoglobulinas. Por exemplo, a IgG, que é um ótimo anticorpo opsonizante. Na parte inferior a parte de baixo, TH2, nós temos as citocinas produzidas pelo TH2, interleucina 4, 5, 6, 9, 10 e 13. Todas elas com suas funções específicas. Aqui embaixo nós estamos preocupados, o sistema imune está preocupado em produzir resposta com anticorpos, ativando as células B, por exemplo, interleucina 4, mas também algumas células são ativadas. Por exemplo, o eosinófilo é ativado pela interleucina 5. Aqui, nesse diapositivo, nós observamos os três tipos de linfócitos T, TH2, que produzem interleucina 4, 5, 13, que vão atuar nos defendendo de patógenos extracelulares, participam da alergia e da asma. No meio, o linfócito TH17, que o linfócito T produz interleucina 6, o linfócito T ativado, e fator de crescimento celular, e interleucina 23.
esse TH17, linfócito T, tem receptor para essa interleucina, e quando ativado vai produzir interleucina 17, que vai atuar em inflamações, em principalmente doenças autoimunes, né, tem muita ativação do TH17. E o TH1, como eu disse, que é ativado por interferão gama e interleucina 12, olha o receptor de interleucina 12 aí, né? Esse TH1 vai produzir interferão, que vai ativar as células a destruir, né, os patógenos. Para o sistema imune ser ativado, existe o que nós chamamos de apresentação de antígeno. Nós temos duas vias, a via citosólica, que é através do MHC classe 1, e a via endocítica, que é através do MHC classe 2. Observe isso, o MHC classe 1 apresenta para o linfócito CD8. O MHC classe 2 apresenta para o linfócito CD4. Aqui nós observamos a apresentação do antígeno na via endocítica. Observem que a célula captura o antígeno, quebra esse antígeno em pequenos pedaços quando encontra o fagossoma com o lisossoma, e aí nós teremos os pequenos pedaços do antígeno, que esse antígeno foi quebrado, vai formando os peptídeos. Lá no retículo endoplasmático rugoso estão sendo formados o complexo de histocompatibilidade principal MHC classe 2. Ele é formado lá, ele é todo trabalhado lá, e ele tem uma fenda onde vai ligar o peptídeo. Essa fenda cabe aí de 8 a 12 aminoácidos. E ela é preenchida lá no retículo endoplasmático rugoso por uma cadeia chamada cadeia invariante. Por que isso? Para evitar que proteínas próprias liguem nessa fenda e sejam apresentados. Então essa cadeia invariante inibe isso lá no retículo endoplasmático rugoso. Posteriormente, ela forma essa vesícula, observe essa vesícula, né, que vai fusionar, que vai fundir com o fagolisossomo, fusionar, né, fusão, vai fundir com o fagolisossomo, aí sim, essa cadeia invariante por enzimas que tem nesse fagolisossomo vai ser quebrada, vai ser eliminada. A fenda do MHC classe 2 vai estar livre, liga-se ali um peptídeo do antígeno, né, um antigênico que gera uma resposta e é apresentado para o linfócito CD4. Observe aqui o MHC classe 2, o peptídeo ativando o linfócito CD4. Aí o linfócito CD4 ativado vai ter uma expansão no sentido TH1 ou TH2, dependendo, né, principalmente das citocinas produzidas, da natureza do antígeno e de características genéticas. O outro que nós temos é a apresentação do antígeno de uma célula nucleada para o linfócito TCD8+. Gostaria de chamar a atenção que esta célula que apresenta para o linfócito CD4 é uma célula chamada célula apresentadora de antígeno. Aqui pode ser célula dendrítica, macrófagos ou linfócito B. A célula dendrítica é a melhor apresentadora de antígeno, posteriormente é o macrófago e por último o linfócito B. Aqui não, aqui qualquer célula nucleada pode apresentar o peptídeo para o linfócito CD8. Para você ter uma ideia melhor, imagine um vírus penetrando numa célula. Observe que esse antígeno citosol, que é o antígeno do citosol, observe você que ele vai ligar a ubiquitina, a proteína viral, né, a proteína nossa própria, vai ligar a ubiquitina. Essa ubiquitina com a proteína que funciona como uma opsonina, né, passa numa máquina de moer proteína, que são um complexo proteico chamado proteassoma. Esse proteassoma quebra o peptídeo, a proteína em pequenos fragmentos, chamado peptídeo. Esse peptídeo é transportado por proteínas próprias, chamada TAP1 e TAP2, para o retículo endoplasmático rugoso. Lá no retículo endoplasmático rugoso, ele vai encontrar com o MHC classe 1. Vai ligar na fenda do MHC classe 1 e vai seguir e ser apresentado ao linfócito CD8. Agora, nossas células, todas as nossas células nucleadas têm muitas proteínas, que são produzidas constantemente.
essas proteínas mais velhas são eliminadas, mas são nossas mesmo. Segue-se o mesmo caminho. Só que, ao ser eliminada pelo complexo de Golgi, e se for uma proteína própria, o linfócito CD8 já foi treinado lá no timo a não reconhecê-la como não nossa, como diferente. Né? Então ela reconhece as nossas células como própria e é apresentada pelo peptídeo, e o peptídeo é uma proteína nossa e não vai destruir a célula que está infectada. Bom, discutimos aí um pouco sobre a apresentação de antígeno, né? A gente tem que ler mais, vocês têm que procurar maiores informações para entender bem esse assunto, que é muito interessante. E obrigado por sua atenção, até a próxima. Está aí o meu e-mail para contato, profbrian@hotmail.com, e também visite o meu blog, www.professorbrian.blogspot.com, né? Tem muita coisa interessante lá. Um abraço, muito obrigado.